Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, leremos o capítulo 6 do livro Mentes Ansiosas, Medo e Ansiedade Além dos Limites, da Ana Beatriz Barbosa Silva. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! Capítulo 6. Transtorno de ansiedade generalizada. TAG. Preocupação excessiva que não larga do pé. Por que você sempre olha para os dois lados antes de atravessar a rua, por mais apressado que esteja? Por que, ao provar a sopa, você sempre assopra a colher antes de levá-la à boca? Por que, quando você está em um elevador e de repente ele para por falta de energia, você fica ansioso, tenso e com falta de ar? Embora essas perguntas e suas respectivas respostas pareçam óbvias ao leitor mais atento, é com base nelas que faço algumas considerações. Como visto anteriormente, todos nós, desde o nascimento, temos uma dose terapêutica de ansiedade e medo necessária à nossa sobrevivência e à perpetuação da espécie. É o medo de ser atropelado que nos faz olhar para os lados antes de atravessarmos a rua. A reação do medo também evita que queimemos a boca ao sorver uma sopa quente, bem como leva à inevitável inquietude de sair correndo do elevador que está em pane. Estas são atitudes, no mínimo, prudentes. O medo e a ansiedade são fenômenos universais e estão presentes em todos nós, em doses variadas, como resposta à adaptação aos estímulos de ameaça com que nos deparamos em nosso dia a dia. Diferentemente dos outros quadros clínicos vistos ao longo do livro, o transtorno de ansiedade generalizada, TAG, se caracteriza por um estado permanente de ansiedade sem nenhuma associação com situações ou objetos. A pessoa com TAG sofre diversos incômodos subjetivos e ou físicos a cada instante de sua existência, por motivos injustificáveis ou desproporcionais. Trata-se de uma percepção errônea ou exagerada de perigo que, de forma imaginária, está sempre ali, perseguindo, rodeando, invadindo. Além disso, o paciente que sofre de TAG leva um tempo maior do que a população em geral para se desligar do agente causador de ansiedade ou do agente estressor. Mesmo depois de afastada qualquer possibilidade de sofrer algum risco, o pensamento ainda fica conectado, plugado, remoendo aquela situação estressante. É o estado de vigília permanente, a luz acesa que nunca se apaga. A ansiedade patológica surge em nossa vida como um sentimento de apreensão, uma sensação constante e incômoda de que alguma coisa vai acontecer, sem mais nem menos. Quem sofre de TAG vive em contínuo estado de alerta e inquietude. Deixa de viver o presente e desfrutá-lo em forma plena, pois as preocupações subjetivas tomam o espaço destinado ao aqui e agora. É uma ansiedade crônica que leva a pessoa a começar o dia em busca de algum motivo de preocupação desnecessário, não importando se o problema é trivial ou doloroso. É a aflição constante de que deixou de fazer alguma coisa, de que algo pode estar errado, de que esqueceu algum detalhe importante, de que não vai dar conta de tudo o que tem para fazer. É o desassossego permanente, o soldado raso de prontidão diante do inimigo imaginário. É o Dom Quixote lutando contra seus moinhos de vento. Segundo o DSM-VTR, a característica essencial do transtorno de ansiedade generalizada é uma ansiedade ou preocupação excessiva, expectativa apreensiva, que ocorre na maioria dos dias por um período de pelo menos 6 meses, acerca de diversos eventos ou atividades. Nesses casos, controlar a preocupação é uma tarefa quase impossível, uma vez que seu senso de avaliação de perigo está comprometido.
Muitos portadores de TAG fazem uma verdadeira peregrinação a vários especialistas, como clínicos gerais, cardiologistas, neurologistas, até alcançarem o diagnóstico definitivo. Isso se deve ao fato de que o TAG é permeado de sintomas somáticos, físicos, além dos psíquicos. Os sintomas somáticos mais comuns são taquicardia, sudorese, cólicas abdominais, náuseas, arrepios, dores musculares, tremores, ondas de calor ou calafrios, adormecimentos, sensação de asfixia, nó na garganta ou dificuldade para engolir, perturbações do sono, insônia, dificuldade para adormecer, acordar no meio da noite, etc., fatigabilidade ou esgotamento. Dentre os sintomas psíquicos de maior relevância, encontra-se a tensão, a apreensão, a insegurança, a dificuldade de concentração, a sensação de estranheza, o nervosismo e outros sintomas afins. O relato de Márcia, 24 anos, comerciária, descreve bem o desconforto gerado pelo TAG. A sensação de insegurança e medo me persegue desde criança. Passei a vida toda buscando justificativas para essa coisa estranha. Tudo era motivo de aflição. Quando havia uma prova na escola, a preocupação era em função disso. Depois da prova, meu medo era o de não ter ido muito bem, da nota vermelha no boletim e de meus pais brigarem comigo. Muitas vezes, já na adolescência, não conseguia dormir direito devido ao excesso de pensamentos misturados na cabeça. O que eu fiz ou deixei de fazer, a hora de acordar, o trabalho para entregar, uma ansiedade sem fim. Hoje a insônia está tomando conta de mim. Meus pés e minhas mãos sempre foram assim, úmidos e frios, pingando suor. Se preciso me encontrar com alguém ou fazer uma entrevista, é um verdadeiro suplício. Dá dor no estômago, falta de ar, um nó na garganta. Troco de roupa um montão de vezes. Chego sempre antes da hora marcada e, se a pessoa demora um pouquinho, já me sinto a pior das piores. Tudo tem uma proporção gigantesca, uma apreensão que não sei de onde vem e vai aumentando cada vez mais. Minha vida está virando um caos. Estou trabalhando, mas sempre preocupada com os horários, com as tarefas, com o que o chefe vai me pedir. Penso que não vou dar conta, que vou ser demitida. Cansei de ouvir que sou muito agitada. Vivo sempre com pressa, quero fazer tudo correndo, com os nervos à flor da pele. Já acordo pilhada. Estou aqui, mas já quero estar lá. Dá para entender uma coisa dessas? Estou no limite e exausta. Justamente pela riqueza de sintomas, é extremamente importante que o médico não faça o diagnóstico de TAG precipitadamente, mas sim que este seja um diagnóstico de exclusão. Explico melhor. Para se estabelecer um diagnóstico de TAG, primeiro é preciso ser investigado cuidadosamente se o quadro ansioso não é fruto de outras doenças que desencadeiam as mesmas sensações físicas e psíquicas do transtorno acima. Dentre elas, dou destaque às seguintes: transtorno do pânico, caracterizado por sucessivos ataques de pânico, ocorrências definidas e inesperadas de medo extremo, acompanhados de falta de ar, sudorese, tremores, taquicardia, etc. Fobia social ou transtorno de ansiedade social, TAS. O foco do medo se relaciona a situações sociais ou de desempenho, como forte receio de ser constrangido publicamente. Transtorno obsessivo compulsivo, TOC, caracterizado por pensamentos obsessivos e intrusivos, tal qual o medo de ser contaminado, por exemplo. Transtorno de ansiedade de separação, caracterizado pelo medo exacerbado de ficar afastado de casa ou de parentes próximos. Anorexia nervosa, preocupação excessiva
quanto à possibilidade de engordar ou ganhar peso. Fobias específicas, caracterizadas pelo medo de um objeto ou situação definida. Transtorno de somatização. Leva o paciente a ter múltiplas queixas físicas. Depressão com ansiedade associada. Hipocondria ou medo intenso de contrair uma doença grave. Transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, se desencadeia após a exposição ou vivência de um evento traumático significativo. Doenças orgânicas, hipertireoidismo, abuso de substâncias, doenças cardiovasculares, entre outras, que têm como resposta sintomas de ansiedade. É importante ressaltar que, embora o diagnóstico de exclusão seja necessário, é muito comum que o TAG se associe ou esteja coexistindo com outros transtornos mentais. Dentre eles estão as fobias específicas e o transtorno do pânico. Frequentemente me deparo com pacientes que se queixam de vários medos excessivos ao mesmo tempo, e numa avaliação mais criteriosa, observo que o TAG é o transtorno de origem. Os prejuízos no funcionamento social e ocupacional para os pacientes portadores de ansiedade generalizada são grandes, e as ruminações constantes de preocupação são difíceis de serem controladas. Evandro, 42 anos, corretor de imóveis, descreve com precisão os problemas que o TAG tem lhe causado. Sou casado, pai de 3 filhos e não sei bem ao certo quando essa minha ansiedade começou. Lembro-me de que, ainda na adolescência, era extremamente ansioso em tudo o que fazia. Muitas preocupações rondavam meus pensamentos. Será que vou conseguir ter uma namorada? Será que vou conseguir um bom emprego? Será que estou agradando nesta roda de amigos? Nunca tive dificuldade em arrumar namoradas, mas, invariavelmente, ficava muito tenso e nervoso quando saía com uma garota. À medida que se aproximava a hora do encontro, começava a sentir calafrios e náuseas. Por diversas vezes antes de sair de casa, cheguei a vomitar de tanta ansiedade. Hoje minha preocupação já é outra. Tenho um bom emprego, mas não possuo uma renda mensal fixa. Dependo de comissões e de um bom desempenho profissional para garantir uma vida estável para a minha família. É o suficiente para me deixar o tempo todo preocupado com os meus compromissos financeiros, mesmo que tudo esteja correndo bem. Algumas vezes, acho que minha preocupação é exagerada. Outras vezes, não. Às vésperas de fechar um bom negócio, minha ansiedade chega a níveis incontroláveis, mesmo com anos de experiência. A saúde da minha mulher e filhos é um constante motivo de preocupação e apreensão. Quando tenho uma discussão com minha esposa, simplesmente saio dos trilhos e depois percebo que não precisava me exaltar daquela forma. Levo muito tempo para esquecer aquela situação. Fico ruminando tudo o que falamos e isso atrapalha o meu trabalho, como se desse um branco na mente, e perco bons negócios. Vivo sempre na pressa, quero tudo para ontem e levo meus problemas de um lado para o outro. Além da minha família e do meu trabalho, várias coisas também me preocupam. A política financeira, as contas para pagar, as relações dos Estados Unidos com outros países, o barulhinho no painel do carro. Tenho uma tensão muscular crônica e acordo mais cansado do que quando fui dormir. Já não sinto mais prazer em sair e estou me distanciando dos poucos amigos que tenho. Vivo sempre cansado. O transtorno de ansiedade generalizada acomete mais mulheres do que homens e a idade de início muitas vezes é difícil de calcular, já que a maioria dos pacientes relata uma história típica de preocupação excessiva e nervosismo desde a infância ou adolescência. Porém, é comum que o TAG se manifeste em idades mais avançadas ou no início da fase adulta. Os pacientes costumam se queixar de múltiplos problemas físicos, tais como tensão motora,
tremor, inquietude e dor de cabeça, assim como desconfortos gastrointestinais, pulmonares ou cardiovasculares. A hipervigilância, estado de alerta e a perturbação do sono acarretam irritabilidade constante e deixam o indivíduo esgotado, indisposto, incaco. Para os adultos, o TAG está frequentemente relacionado à preocupação claramente desproporcional com as situações corriqueiras e cotidianas, tais como responsabilidades no emprego, tarefas domésticas mais triviais, cuidados com os filhos, etc. Já nas crianças e adolescentes, o foco da ansiedade está mais direcionado para o desempenho escolar ou os jogos competitivos. Também é normal que, durante o curso do TAG, o foco de preocupação mude de evento para evento. Seja generoso com você mesmo. Cuide-se. Apesar de parecer difícil para o paciente ansioso se livrar dos medos e da preocupação excessiva, a terapia cognitivo-comportamental tem se mostrado extremamente eficaz no tratamento do TAG. As técnicas e os métodos específicos ajudam o paciente a mudar suas crenças errôneas, oferecem treinamento na solução de problemas e melhoram o gerenciamento do seu tempo. Com a ajuda do terapeuta, o paciente também poderá obter maior controle das próprias ações e aprender a escolher o comportamento mais adequado para determinadas situações. Além disso, o paciente poderá contar com as técnicas de relaxamento que diminuem consideravelmente os níveis de ansiedade. Embora a TCC seja muito eficaz para o TAG, somente essa prática terapêutica muitas vezes não é suficiente para trazer o alívio necessário para os sintomas que o paciente apresenta. Neste caso, a intervenção medicamentosa se faz necessária e poderá acelerar o processo de recuperação e o surgimento de resultados mais satisfatórios. Dentre os medicamentos mais utilizados estão os que aumentam os níveis de serotonina no cérebro, os ISRS, que além de diminuírem a ansiedade, agem também na depressão, caso ela esteja associada ao TAG. Os benzodiazepínicos, tranquilizantes, podem ser usados concomitantemente com os antidepressivos, pois trazem alívio imediato. No entanto, é necessário ter cautela, pois podem causar dependência química e, por isso, as doses administradas devem ser as mais baixas possíveis. Com o decorrer do tratamento, os tranquilizantes deverão ser retirados de forma gradativa, depois de poucos meses, dando prioridade aos antidepressivos e ou à psicoterapia. A duração do tratamento está intimamente relacionada à gravidade de cada caso, podendo variar de 6, 12 meses até vários anos. É sempre bom ter em mente que uma dose equilibrada e saudável de ansiedade é vital para a nossa existência. Sem ela, seríamos absolutamente apáticos, sem vontade de conquistas, de marchar sempre em frente para que a vida faça sentido, mesmo com todas as vicissitudes. Planejar o futuro com metas e estratégias é extremamente benéfico, pois nos dá a direção certa a tomar daqui para frente, além de prevermos as dificuldades que poderão surgir. Porém, quando estamos famintos demais, por exemplo, ficamos impossibilitados de selecionar os alimentos mais adequados, mais saborosos e mais saudáveis para saciarmos nossas necessidades básicas. Da mesma forma, a ansiedade em demasia pode nos cegar diante de decisão de escolhas mais sensatas quanto ao nosso cotidiano e à vida futura. Estar num estado permanente de vigília e ansiedade é perder os parâmetros normais da realidade, enfiar os pés pelas mãos, viver aos trancos e barrancos, navegar à deriva num mar revolto. É tornar-se refém de um sentimento que insiste em nos dominar. É como um cão feroz que se enforca na própria coleira, quanto mais se debate para ficar livre dela. A ansiedade excessiva estabelece uma conexão direta
com o futuro que talvez nunca exista. Enquanto isso, não nos damos conta das oportunidades que o presente generosamente nos oferece e que estão bem aqui, o tempo todo, ao alcance de nossas mãos. Então, por que não agarrá-las? Agora, a escolha é de cada um. Minha pedra é a ametista, minha cor, o amarelo. Mas sou sincero, necessito ir urgente ao dentista. Na idade em que estou, aparecem os tiques, as manias. João Bosco e Aldir Blanc, bijuterias.